Olá, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Você Empresário. E hoje é especial, hein? Eu normalmente falo que é especial, mas hoje é especial. Estou recebendo aqui Rodrigo Borges, meu amigo empreendedor, gestor de recursos. Depois ele me corrige, que eu já vou começar falando errado, só para ter polêmica. Pai de família, palmeirense, essa é uma qualidade sensacional que ele tem. E uma pessoa que pode construir muitas narrativas, pode falar sobre muitos assuntos. Então, primeiro, agradecer a presença. Segundo, Rodrigo, se apresenta, fala um pouco de você. E, você é empresário hoje, imperdível, hein? Legal, Marcão. Muitíssimo obrigado pelo convite aí, pela honra de estar trocando essa ideia com você e com todo o pessoal que está aí assistindo. E vamos lá, vamos em frente. Papo liberado, não tem nenhum tipo de script aqui para a gente seguir. Pode ficar à vontade, nós vamos conversar de muita coisa hoje, vai ser muito legal. Perfeito. Vamos começar pelo começo, lá atrás. Sempre foi empreendedor, já trabalhou para alguém? Isso é uma pergunta que eu gosto de fazer, porque eu percebo que os empreendedores de sucesso normalmente trabalharam em algum lugar e esse lugar mostrou a eles o que fazer e o que não fazer. Então, eles foram entendendo e melhorando esse processo, porque empreender é isso, é buscar essa melhoria contínua. Conta um pouco da sua história, por onde você passou, onde você morou, tem uma história, já morou em várias cidades do Brasil. Conta um pouco mais sobre isso. Legal. Cara, eu comecei, na verdade, com 13 anos, como um faxineiro do prédio onde eu morava. Foi primeiro dinheiro que eu fiz, a primeira grana que eu fiz real foi isso, e era para comer um sanduíche no final de semana. Então, ali, eu tive a sensação exata do que era fazer o seu próprio recurso. Mas eu era funcionário, obviamente, do prédio e trabalhava ali nas horas vagas, porque eu concatenava com a escola e tal, mas aquilo acendeu aquela semente de fazer o meu dinheiro. Bom, eu vou dar um salto nessa história aí e vou saltar lá para o ano 2000, que foi quando eu tive meu último emprego formal pela indústria farmacêutica. Eu entro na indústria farmacêutica em 2000, fiquei ali durante 17, 18 anos aproximadamente, mas sempre com a sensação de, poxa, eu acho que eu posso dar mais do que isso daqui. Não falando mal, não é isso, mas eu sempre tive essa sensação de poder dar mais. E aí já deixo a minha primeira dica de leitura, que foi Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que, para mim, fala muito da minha vida, porque falou muito sobre o que são realmente os conceitos certos e errados de finanças pessoais e empreendedorismo. Já fica aqui essa dica, já de cara, já de bate-pronto, já no kickoff aqui, porque foi o primeiro livro que me falou assim, poxa, você tem o potencial de gerar muito mais recurso sendo um empresário. Então foi a primeira vez que me acendeu uma luz de, poxa, eu acho que eu gostaria de ser empresário. E a gente passa a buscar alguma coisa, né, Marcão? Passa a buscar alguma coisa sem saber muito bem aonde a gente quer chegar. Bom, em 2017 eu tenho a oportunidade de me tornar assessor de investimento e sócio de um escritório credenciado ao XP, que é onde eu estou até hoje. Obviamente, e aí já é uma outra porta para a gente se abrir, obviamente que veio carregada de medo, veio carregada de insegurança, porque o ser funcionário nos traz um comodismo muito grande. Você tem o 13º, você tem a sua carteira assinada, você tem o INSS, que eu não sei se o pessoal sabe, mas INSS significa isto não será suficiente. E é importante que o pessoal saiba disso, tá bom? Essa foi boa. O pessoal fala que é outra coisa, Instituto Nacional de Seguridade Social. Não, para mim significa isto não será suficiente. E essa era a sensação que eu tinha. Isso aqui não vai ser suficiente para mim. Eu preciso bater asas e voar. E aí, uma segunda dica. Eu gosto muito dessa frase. Pássaros criados em gaiola acreditam que voar é uma doença. Nós fomos criados para ficar na gaiola. Ficar na gaiola de um emprego e ficar trancado, sem muita possibilidade de crescimento. Você pode até crescer, mas tem um limite, o seu teto. Né? E aí você falou de eu viver em várias cidades. Caramba, eu morei em São Paulo, eu morei em Brasília, e ali eu enxerguei que eu poderia muito mais do que
A indústria farmacêutica em si, que era muito boa, ok, foi muito importante, hoje muita coisa do que eu faço eu trago da indústria, mas me limitava muito, eu tinha um mundo para conquistar. E foi disso que eu fui atrás. Perfeito. Quando você fala em limitação, você não está falando só de dinheiro, você está falando até de construção do que você pode e deve fazer, né? Sem dúvida alguma. A limitação, na verdade, é porque quando você é funcionário, você está completamente engessado dentro dos padrões da empresa. E o seu poder de criatividade, por mais que ele tenha que ser exercido, e nós somos cobrados para isso, mas existe um limite para isso. Então, hoje, na minha atividade e minha responsabilidade de ser sócio de um escritório de assessoria de investimentos, hoje a gente tem R$1 bilhão em custódia, em gestão nossa. Eu preciso de ter uma responsabilidade nessa gestão, mas eu preciso de ter necessariamente uma criatividade. Eu preciso de trazer informações novas para os clientes, eu preciso de me atualizar o tempo todo. Isso me exige mais, e aí é um outro ponto. Todo mundo acha que quando você vira empresário, você vai trabalhar menos, vai só viver dos rendimentos, agora você está em casa. Pelo contrário, na verdade, para mim, a minha carga de trabalho aumentou muito, mas com um prazer muito grande. Hoje eu tenho o prazer de parar, pensar e tentar criar coisas novas para os clientes, coisa que eu não tinha muito essa liberdade dentro da indústria farmacêutica. Perfeito. Vou voltar ali rapidinho. Você fala no Pai Rico, Pai Pobre, né? É um clássico das pessoas que gostam de estudar sobre, que é o Robert Kiyosaki, né? Não sei se a pronúncia é essa, meu japonês não é assim tão bom, né? E aí você fala sobre os passarinhos que entendem que é errado voar porque foram criados em gaiola. A gente está falando da corrida dos ratos, né? E eu acho que antes que a gente avance, falar um pouco mais sobre o trabalho que você faz hoje, de repente até voltar nas questões da indústria, gosto de fazer, é dinâmico, não assim como você disse, é um papo solto, para a gente vai e volta realmente para fazer essa troca. O quanto impacta num país como o nosso essa questão da corrida dos ratos, né? E explicar um pouco para quem está acompanhando a gente o que é a corrida dos ratos, o próprio INSS faz parte dessa questão da corrida dos ratos. Você pode falar um pouco sobre o tema? Sem dúvida, Marcos. E o grande ponto aqui é o que? Nós estamos falando de mentalidade financeira. Infelizmente, no país hoje, nós temos uma população com aproximadamente 80% de endividados no país. Bom, isso quer dizer o quê? Todas as pessoas que repetem os padrões que aprenderam com os pais, e aí nós estamos falando da nossa geração, eu estou indo para 50 anos, você está um pouquinho mais novo, você é um pouquinho mais novo que eu, mas a nossa geração aprendeu algumas coisas, alguns padrões comportamentais que pesam em nossa geração. Primeiro, o empresário ele é praticamente um bandido no país. Ele é um explorador, ele é um cara que só pensa na grana, ele só pensa nele, não pensa em funcionário. E aí você já traz essa carga de, caramba, para que eu vou ser empresário se meu pai me ensinou que o empresário é explorador? Eu vou preferir continuar sendo o funcionário, porque o funcionário ele é do bem, ele é bonzinho. Então, assim, falando de mentalidade, isso que você falou faz todo sentido, porque, infelizmente, nós fomos criados com essa mentalidade, né? Essa corrida dos ratos que você comenta é exatamente isso. Eu trabalho, recebo, pago conta. Trabalho, recebo, pago conta, mas eu não sou empresário. Eu não sou do mal. O empresário é do mal. Eu não. Eu sou do bem, eu passo dificuldades, mas eu sou do bem. Isso é uma outra mentalidade. O pobre, e aí quando eu falo pobre, eu não falo pobre de dinheiro, eu falo pobre de mentalidade. A mentalidade pobre acha que o empresário é o mal e a mentalidade pobre acha que o funcionário é o do bem. E ponto final. E não tem nada a ver isso. Infelizmente, existe essa cristalização desse conhecimento no país, dessa mentalidade no país, que precisa ser mudada, porque senão essa corrida dos ratos ela nunca vai acabar. A geração de riqueza, exemplo, Estados Unidos, vem muito disso. A pessoa, quando ela faz 18 anos nos Estados Unidos, ela ganha 2 presentes.
Um é a faculdade paga, o outro é um pé no traseiro. Vai se virar, vai criar sua empresa. É por isso que as grandes empresas no mundo são nos Estados Unidos. E você entende que a mentalidade do americano... vou te fazer um paralelo, né? Um dia eu vi não sei como está isso hoje, o Japão é o país que, ao lado do Brasil, mais recicla. O Japão por consciência e o Brasil por necessidade social. Né? Então, é bem diferente o propósito pelo qual os países reciclam. Quando você vai para os Estados Unidos, a natureza de empreender do norte-americano e a natureza de empreender do brasileiro, a gente pode traçar um paralelo com essa questão também da reciclagem? O americano empreende por um motivo mais correto, o brasileiro é por necessidade pura, e se pudesse escolher, a maioria nem seria empreendedor? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que, assim, muito do empresariado brasileiro, ele vai por um motivo que ele quer se ver livre do chefe, ou ele quer se ver livre de algum problema maior dentro do trabalho dele. Não tem muito propósito. Isso que você está me falando é de propósito. Ser empresário é ter propósito. Qual é a dor que eu estou resolvendo? A minha história de abrir o escritório junto com os meus sócios vem muito disso. Quando eu visitava médico, eu sentia junto aos médicos que eles faziam um recurso financeiro alto, acima da média, mas que não tinham nenhum conhecimento matemático e financeiro para poder gerenciar aquilo ali. Foi a partir daí que eu falei, poxa, eu posso ajudar essas pessoas. Eu tenho um negócio a ser criado aqui. Foi por isso que eu fiz essa mudança. É uma mudança que exigiu muita coragem, porque eu tinha um cargo relevantemente interessante dentro da indústria. Eu posso dizer que eu tinha um cargo bastante interessante dentro da indústria, que eu tinha um ganho bem acima da média, mas que eu poderia ter um outro negócio. Então foi a questão do propósito. Infelizmente, a grande maioria não faz por isso. Faz no susto, vamos ver no que vai dar. E é por isso que a gente vê uma mortalidade muito grande das empresas no Brasil hoje. Perfeito. Acho que essa conversa dá para, na verdade, você pode puxar para vários lados, né? Porque acaba ampliando, né? Tem uma questão social, acho que tem uma questão escolar, né? Abrindo um pouco aqui o pessoal, tanto o Rodrigo quanto eu ajudam de alguma forma, né? Ajudamos de alguma forma escolas, né? O Rodrigo é entusiasta de palestras para terceiro colegial, para segundo colegial, trazendo informação. Eu tive essa oportunidade onde a minha filha estuda também, fazer um bate-papo com o terceiro colegial falando em empreender. Trocamos essa experiência, o Rodrigo fez um bate-papo com o pessoal, com alguns alunos que passaram numa Olimpíada, e eu percebo que é uma carência muito grande. Acho que a escola, ela não prepara, né? Você termina a escola, é até um papo um pouco batido, mas você termina a escola sem saber declarar imposto de renda, você não entende para quem você vota e como se elege, e menos ainda tem a noção de como lidar com dinheiro. E isso, na verdade, só vai sendo potencializado, né? Você falou na questão da criança escutar o pai e a mãe sempre falando a mesma coisa, e aí a escola vem e também trabalha nessa direção, ou ausência de informação, ou informações que não desenvolvem o empreendedorismo no Brasil de uma maneira positiva, né? Sem dúvida. Você me fez lembrar a minha história, que é o seguinte: eu sou formado em ciência da computação e trabalhei durante 7 anos na ciência da computação, como programador e aquela história. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia, mais uma vez, que não era ali o meu lugar. Eu não me encaixava naquilo ali da maneira tal como eu acreditava que me encaixaria. Mas eu tinha uma sensação tão forte dentro de mim que seria uma vergonha eu deixar de trabalhar na área que eu formei, porque seria um desrespeito com os meus pais, que se esforçaram para que eu pudesse formar, até o ponto de eu falar, caramba, isso daqui não faz mais sentido para mim. Por que eu estou aqui simplesmente para honrar o meu currículo, honrar a minha formação acadêmica? Não faz mais sentido. E isso é muito pesado na educação da criança, das crianças que a gente vê. Eu estou com um filho de 16 anos, então eu estou vivenciando isso o tempo todo. Assim, a decisão é muito assim, pensa no que você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. Pensa no que você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro.
Olha, eu discordo veementemente disso, totalmente disso. A gente tinha que ensinar a empreender. E tudo bem, ele pode até, eu não estou sendo contra a formação acadêmica, não é isso que eu estou falando. A formação acadêmica é importante, ela traz uma credibilidade grande, mas por que não ensinar a ter a liberdade de escolher depois? Você se formou, ok, mas você pode caminhar por outros caminhos. Mais uma vez, pássaro criado em gaiola acredita que voar é doença. É impressionante, né? Você vai. Tem algumas expressões novas, né? A tal crença limitante, ela é uma expressão poderosíssima, né? Porque você ouve tanto aquilo que você acha que não vai acessar só porque ninguém na sua família acessou, ou porque alguém que tem uma influência de dia a dia maior na sua vida possa acabar trazendo, né? Possa, de certa forma, você meio que nasce já com o seu destino selado, né? Isso, exatamente. E aí vai mais uma dica de um livro. Você sabe que eu amo livros, vai mais uma dica de livro, que é o livro Mindset. O livro Mindset fala muito sobre isso. Você tem um mindset fixo ou um mindset de crescimento? Mindset fixo é aquele que acredita que você nasceu com aquele destino e você tem que morrer com aquele destino e acabou, não se faz mais nada. Não existe a possibilidade de crescimento. Agora, o mindset de crescimento, não. Eu posso aprender qualquer coisa, basta com que eu me dedique. É por isso que, assim, você acredita que o talento é único e você vai ter que desenvolver aquele talento e acabou. Não tem outro talento para se desenvolver. Você não pode adquirir. Não tem como adquirir. Ou é nato ou não existe. Exatamente. Agora, no mindset de crescimento, não. O esforço supera o talento. E muitas vezes a gente vai ver isso. O esforço vai superar o talento. Acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Né? A liberdade de escolha vem disso, de você ter esse mindset de crescimento. Tem um vídeo, eu não lembro, eu acho que é o Chris Bosh, não lembro se é o Chris Bosh, até depois o pessoal vendo aqui vai acabar comentando, falando sobre o Kobe. Ele foi jogar e não lembro se foi o Chris Bosh ou do Dwyane Wade. Foi jogar e falou, vou chegar primeiro do que o Kobe. Aí ele chega, 5:30, nada, o Kobe já estava suado. Ele chega às 5 horas, ele chega com uma hora e fala assim, cara, é por isso que ele é o Kobe. Exatamente. Porque ali é o fenômeno, né? Porque você junta o talento e você junta a determinação e o foco de ser ainda melhor. E trazendo né? Trazendo para um esporte que a gente ama, né, Marcão, que é o futebol, o Cristiano Ronaldo, eu já ouvi algumas coisas sobre isso, assim. Claro, existe um talento ali, mas ele não é o mais talentoso. Ele é talvez não, certeza, o mais esforçado. Atlético. O mais atlético, o mais dedicado ao treinamento. Eu já vi algumas entrevistas dele falando isso. Ele precisava de superar na força, no atletismo, na dedicação ao treinamento. É exatamente isso, né? O contrário também é válido. Se o Messi não treinar, não, eu não vou treinar, tá tudo tranquilo. Ele vai ser superado, sem dúvida alguma. Tem uma do Cristiano Ronaldo com o Tevez. O Tevez sai do West Ham United, vai pro Manchester, e aí ele fala, você é acostumado no Boca, ele era, no Corinthians ele era, você é o cara. Aí ele chega 6 horas, Cristiano já está um tempão na academia. Chega às 5:30, já está um tempão. Chega às 5 horas, já está um tempão. Ele fala, não, Cristiano é o primeiro e está tudo certo. Porque uma hora ele fala, cara, não dá. O cara realmente tem uma mentalidade ali, ele tem uma fixação por resultado que poucos têm. É um diferencial, né? A gente vive numa sociedade onde o sucesso e até o propósito, né? Você falou em propósito. O propósito do canal Você é Empresário é se conectar com pessoas que entendem que o sucesso não é algo ruim. Pelo contrário, que o sucesso ele é a premiação de esforços, que o sucesso ele é uma sequência de coisas bem feitas. Isso faz alguém ter sucesso. Então, o propósito do canal é se conectar com pessoas assim, é trazer pessoas para conversar, para que não seja algo, não, você está falando, você já tinha tudo, e não, peraí, tem uma história. Eu fui faxineiro, eu trabalhei com TI, eu trabalhei na indústria farmacêutica, eu percebi que eu podia mais, eu passei a empreender com um propósito, porque eu vi uma dor, desenvolvi um negócio. Hoje, falando na Alvo, você tem a Alvo em Goiás
e você tem a Alvo no Rio de Janeiro também, é isso, né? Isso, em Niterói. A matriz, na verdade, é Niterói, e quando eu entro na empresa, em 2017, eu entro para abrir o escritório em Goiânia. Então, hoje nós somos 2 escritórios, somos quase 30 assessores. Na época em que eu entrei, nós éramos praticamente 3, 4 assessores no máximo. Nós estamos falando de 7 anos. Então, muita coisa evoluiu. Hoje a gente tem um volume de recursos sob a nossa gestão muito grande. Muito em cima disso. Os meus sócios têm muito esse alinhamento também. Vamos em frente, nós vamos conseguir, nós vamos tentando. Ser empresário é realmente sofrer a cada dia, matar um leão a cada dia e deixar o outro amarrado para morrer no outro dia, sem dúvida alguma. E aí eu volto lá no início, né? Ser empresário não é, agora eu virei dono, agora eu ganho bem e vou ficar em casa. Pelo contrário, o trabalho quadruplica, porém o prazer também quadruplica junto. Isso é sensacional. E antes da gente aprofundar um pouco na Alvo, até porque a gente vai falar de dinheiro e como fazer dinheiro, eu gostei que você usou a expressão fazer dinheiro. A minha vida inteira eu ouvi falar ganhar dinheiro. Aí um dia uma pessoa falou, vaca não dá leite, vaca não dá leite. Eu falei, esse cara é bom, hein? Esse homem da vaca não dá leite. É fazer dinheiro. Não tem esse negócio de ganhar, não, porque ninguém lhe dá nada. Você tem que fazer acontecer para merecer. E antes dessa mudança de assunto, é a hora que eu chamo o diretor. Não sei se o diretor está acordado, ele não está mandando nada aqui no privado. Diretor, fale comigo se o senhor está acordado, o senhor já tem uma pergunta maravilhosa para mudança de assunto. Olha lá, já apareceu aqui, estava rápido, estava acordado o diretor. Diretor, uma boa noite, né? Que aqui não tem segredo, estamos gravando no dia 27 de agosto, às 18h30. Ano de 2024, cheio de conversas por aqui. Rodrigo falou um pouco da trajetória dele, eu quero falar mais na questão do investimento. Eu poderia ter... Ele pulou anos ali, eu poderia ter batido um pouco mais nisso, mas como eu quero convidá-lo mais de uma vez, então eu vou deixar isso acontecer hoje, diretor. O senhor está gostando da nossa conversa, diretor? Lógico que estou. Prazer, Marcão, Rodrigo, falar com vocês. Rodrigo, antes da gente fazer a mudança de assunto, então, do Marcão, e ele falou que né, nem falou tanto assim de investimento, deixa eu fazer uma pergunta, assim, em relação até a um dado que você trouxe, né, que foi interessante, sim, na verdade, preocupante, mas interessante pelo quesito de informação, que foi da parcela da população endividada, né, que beira ali os 80%. Num país que a gente está avaliando o Brasil, um país que tem centenas de milhões de habitantes. Então, é um número muito grande de pessoas, né? Além de ser uma porcentagem muito alta, é um número muito grande de pessoas. Como, nesse cenário, Rodrigo, uma pessoa que está assistindo a gente aqui, que possa estar nessa parcela dos 80%, e aí, né, pelos mais diferentes motivos, né? Vai ter pessoa que tem um endividamento maior, uma pessoa que tem um endividamento menor, como que ela pode projetar, fazer um investimento e tentar reverter essa situação de estar endividado para conseguir empreender? E a gente sabe, muitas vezes, que empreender exige, né, a aplicação de um dinheiro. Então, assim, essa parcela muito grande, essa quantidade de pessoas muito grande, como projetar um investimento e reverter essa situação no longo prazo? Legal, Bruno, obrigado pela pergunta aí. Bom, para mim, o ponto-chave dessa resposta é a questão da mentalidade financeira mesmo. Eu vou te dar alguns exemplos. A gente já viu histórias e veremos novas histórias de pessoas que ganharam na Mega Sena 5 milhões, 10 milhões, 30 milhões, e isso não durou 1 ano, 2 anos. Pessoas que ganharam no Big Brother Brasil, e isso também não durou 1 ano, 2 anos. E aí eu vou trazer um outro dado também dos Estados Unidos, que eu vi recentemente num documentário na Netflix. Você sabia que quase 70% dos jogadores que se aposentam na NFL, eles se aposentam em dificuldade financeira? Por mais que pareça estranho, isso é mentalidade. E o contrário também é válido. Se você pegar uma pessoa que tem mentalidade rica, e veja, mais uma vez, rico não estou falando de quanto ganha, é como gasta, na verdade, como consome o seu recurso. Se você pega uma pessoa com mentalidade rica, e ele é rico de dinheiro e tem grandes volumes de dinheiro, e tira todo esse dinheiro dessa pessoa,
Com 2, 3 anos ele faz novamente a sua fortuna, porque a mentalidade é rica. E aí, essa mentalidade, a gente pode aprofundar esse tema veementemente. A mentalidade passa por como gastar, como ganhar, qual o valor energético que tem esse dinheiro. O Marcão me conhece, ele sabe que eu gosto muito dessa palavra. Qual é o valor energético do dinheiro? Para que serve o dinheiro? E eu já respondo essa pergunta. O dinheiro é para ficar rico, é para esbanjar. Não, o dinheiro é para potencializar o que você tem dentro de ti. Se você tem a mentalidade pobre, o dinheiro vai te deixar cada vez mais pobre, porque você vai gastar cada vez mais. Se você tem a mentalidade de rico, o dinheiro vai potencializar isso. Então, a primeira resposta disso, Bruno, é mudança de mentalidade. Enxergar o recurso financeiro de uma outra forma. Perfeito. Satisfeito, podemos mudar diretor? o tema, Marcão? Satisfeitíssimo. Eu nem torci para você fazer uma pergunta ruim hoje, porque hoje eu tô na paz, o Rodrigo é um cara tão espiritualizado. Normalmente eu falo assim, Rodrigo, eu espero que o senhor faça uma péssima pergunta. Eu jogo aquela praga maravilhosa, no bom estilo Zé do Caixão no diretor, mas o diretor nem tem ideia de que é o Zé do Caixão. Claro que tem. Rodrigo. Tem? Ô, diretor, então o senhor tá mais velho do que eu pensei que fosse, Exatamente. Hein, diretor? Caramba, hein, diretor? O diretor tá voando, então, diretor. Se o diretor falasse que tinha 25, eu acreditaria. Mas fica à vontade, quer fazer mais uma pergunta? O senhor quer voltar para bastidores? Não, acho que podemos mudar de tema, porque certamente tem muita coisa para a gente falar ainda com o Rodrigo, Marcão. Tá bem? Perfeito. Eu gostei muito Obrigado, da pergunta Rodrigo. do diretor. Antes que já foi embora. E antes que ele já foi embora, eu ia perguntar para ele, né? Se aparecia, tá aqui o nosso pode nome, falar, né? tô voltando. Tá aqui, ó, Marcos Oliveira Marcelo e Rodrigo Borges, CFP. Quem está assistindo a gente está vendo isso? Tá. Show de bola, porque a pergunta agora será essa. Perfeito. Você falou de mentalidade e você falou de 2 livros, então já vou deixar aqui. O diretor vai escrever aqui embaixo, depois, quando a gente subir, vamos colocar dicas do Rodrigo e vamos colocar dicas de leitura do Rodrigo. O primeiro, você falou, Pai Rico e Pai Pobre, que é um livro que a gente pode até falar um pouquinho dele, que eu acho que é válido, para que as pessoas entendam, quem não conhece, o que vai ver por lá. E o segundo livro de mentalidade, me fugiu o nome. Qual é o nome do livro? É o Mindset. Perfeito. Então, Mindset, mentalidade... Mas eu já deixo um terceiro, então, tá, Marcão? Vou aproveitar Perfeito. o embalo. Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Psicologia financeira é o como lidar com dinheiro sem muita emoção. Eu não sei se o subtítulo dele é esse, mas o título é Psicologia... Caberia? Pode ser, caberia. Mas o Psicologia Financeira também vai muito em cima da mentalidade. Vale muito a pena a leitura desse livro. Então, um de Mindset... Olha lá, ó, já está passando aqui as dicas, ó, o diretor está voando, hein? E o Pai Rico, Pai Pobre. Vamos, antes de perguntar o que quer dizer CFP, quem vai ler no Pai Rico e Pai Pobre, que eu posso classificá-lo como uma bíblia de inteligência financeira ou tô viajando? Não está viajando, não. Eu acredito que, assim, muito da minha mentalidade hoje vem do Pai Rico e Pai Pobre, porque, primeiro, quebra de crenças, quebra de paradigmas. Vou dar um exemplo polêmico e aí depois a gente se vira para responder as questões que o pessoal colocar aí. Alugar ou comprar um imóvel? O que vale mais a pena? Se fosse meu pai aqui do meu lado, ele ia dizer na lata que é comprar um imóvel. Porque aluguel é jogar dinheiro no lixo. É o que a gente mais ouve. Será que é? Vale a pena a gente olhar aquilo ali. Vale a gente pensar nisso daí. Esse é um dos exemplos do que esse livro quebra, né? O recurso tem que trabalhar para nós. É colocar o recurso para trabalhar para nós. É fazer mais recurso através dos recursos que já se tem. Tá bom? Não vou entrar no mérito aqui se é comprar, se é alugar, porque senão isso aqui vai dar um bate-papo de 10 horas. Eu vou te dizer que eu acho que a grande questão disso tudo é não sermos escravos de conceito. Porque tem hora que você aplica e tem hora que não. E aí essa mentalidade e essa inteligência, essa psicologia financeira bem formada vai te trazer para momentos
que você vai conseguir lidar com isso, né? De uma forma que um pode ser um bom momento numa hora e outro noutra. A grosso modo, se você pensar, aqui em São Paulo, no residencial, está dando 0,5. Qualquer coisa aqui em São Paulo custa 400, 500 mil. Para a conta ficar fácil, eu estou dizendo que uma coisa que custa 500 mil vai ser alugado por R$ 2.500. Uhum. E se eu pegar os mesmos 500 mil, levar para você na Alvo, você me coloca num fundo imobiliário que vai me dar 5 pau. Uhum. Ou talvez um pouco menos, mas livre de imposto de renda. Uhum. E ainda com possível valorização, dependendo do que a gente estuda no ativo. Então, é simplesmente uma forma de interpretar. Quanto mais a gente busca esse conhecimento financeiro, mais a gente avança. E eu tenho uma dica de livro também, eu já botei aqui, que é Pai Rico, Filho Nobre e Neto Pobre. Esse é uma marvada. Todo mundo fala do pai rico e pai pobre, mas o pai rico, filho nobre e neto pobre, aí a construção, quem está vendo a gente agora, você falou que você tem um filho com 16, eu tenho uma filha com 12. A gente constrói uma ótima história e às vezes não passa essa inteligência para os filhos. E aí o teu filho viverá nobre, porque você fez por ele. Mas o teu neto viverá pobre, porque você não criou uma mentalidade para o filho, você criou um gastador, um bom vivan, como se dizia antigamente, que vai viver ali do que você plantou. Vamos ver isso acontecer demais ainda nas próximas gerações. Olha, a gente já está vendo na nossa geração, cara, esse número de 80% da população brasileira estar endividada é exatamente isso, é reflexo exatamente disso. Nós conseguimos cristalizar toda essa mentalidade em várias gerações. Então, repete-se o padrão, e aí eu vou fazer um disclaimer do que eu falei, vale a pena alugar ou comprar? Tudo depende do momento. De uma maneira geral, para quem está começando a vida, começando um casamento, é muito mais viável você alugar, mas a gente sempre cai no dito popular de quem casa, quer casa. Você vai casar e não ter uma casa para morar, isso é uma vergonha. Não, vergonha é para você que está me dando essa dica e vive endividado porque você paga o seu apartamento há 40 anos, há 30 anos, e vive com essa parcela durante anos, imaginando que o apartamento é seu, deixa de pagar 3 vezes. Você vai descobrir de quem que é esse apartamento. Ele é de quem te financiou, do banco. Imaginando que esse apartamento você está pagando os 200, 300, 400 mil, que era o valor inicial, e na verdade você vai pagar 3 vezes o apartamento, porque você financiou. Então, tudo é uma questão de estratégia. Será que 80% da população endividada pode dar alguma dica de como ficar rico? Para mim não faz sentido. Essa conta improvável, né? Essa conta não fecha. E a gente segue esses conselhos como se fossem verdadeiros. Quem casa quer casa, dinheiro não dá em árvore, empresário é mau. Infelizmente é o que a gente tem. Que vaca dá leite. Eu adoro essa história. Essa história é maravilhosa. Essa história é muito boa. Cara, eu acho que a gente agora pode falar um pouco mais ali sobre as questões pontuais da área de investimento. E aí, para as pessoas entenderem o calibre do convidado, conte para nós o que quer dizer CFP, que eu sei que a pronúncia não é essa, deve ser um CFP, algo assim. Me ajuda, porque no português eu até que vou mais ou menos, mas no inglês eu fico devendo. Legal. Cara, dentro da mentalidade de crescimento, mais uma vez, a pandemia chegou e eu tinha somente o meu certificado para trabalhar no mercado financeiro, que era o certificado da Ancor, que é o certificado padrão do mercado. Para você se tornar assessor, você precisa ter o certificado Ancor. Só que existem outros certificados no mercado financeiro de diferenciação do profissional. Não que o meu CFP seja obrigatório para que eu trabalhe como assessor, mas ele é um certificado de diferenciação. Como? CFP significa Certified Financial Planner. Então, eu sou um planejador financeiro certificado internacionalmente. E aí nós estamos falando de uma classe de profissionais
de certificados que gira em torno, eu não vou saber o número exato nesse momento, mas não chega a 200 mil pessoas no mundo. Tá? No Brasil, próximo de 9 mil, 10 mil no máximo. Não passa disso. E o que significa esse certificado? Eu fiz uma prova que carrega uma carga de conhecimento gigantesca, que me diferencia dos demais profissionais do mercado que não têm o CFP. Dentro da questão do mindset de crescimento que eu vinha falando, eu tinha o Ancor. Na pandemia, eu me vi dentro de casa, tendo que trabalhar dentro de casa e com tempo para estudar. Eu fui estudar 9 meses para essa prova e tirei o meu certificado CFP. É um certificado pesado, uma prova que dura um domingo inteiro e com um baixo número de aprovação de quem faz essa prova. É realmente bastante pesado. Então, é isso. O CFP é isso. Eu sou um planejador financeiro certificado internacionalmente. Me chamou a atenção o número no Brasil, que você falou 200 mil no mundo e 9 mil no Brasil. É grande a concentração, muita gente, né? Aqui você não pode. Agora você não vai poder falar nada por você não parecer antiético, mas eu posso. De tanto que as pessoas ofereceram hiperfundo num banco de varejo aí, algumas pessoas tiveram que estudar muito, porque o hiperfundo, a rentabilidade era pau a pau com o custo administrativo, né? E aí, para se desenvolver um bom mercado ali, tinha que se buscar mais conhecimento. Você falou em Ancor, eu cheguei no começo dos anos 2000, acho que eu já comentei isso com você, eu tirei o da CVM. Você tirou o CEA, talvez. Agente Autônomo de Investimento. Não, então foi o Ancor. Foi o Ancor? Era um branco e azul, não é isso? O Ancor. Então, eu tirei esse daí, quando eu ajudava as pessoas a fazer R$100, era um joia. Quando perdia R$1 por alguma coisa que eu tinha dito, as pessoas queriam me pegar pelo pescoço. Eu falei, isso não é para mim, vou me manter aqui corretor de seguros, aonde eu vou muito bem. E aí acabei saindo desse mercado, mas tive uma pequena experiência aí muito rapidamente. É um desafio muito grande. Ser um assessor de investimento é um desafio muito grande, porque um cliente recentemente usou essa expressão e eu gostei muito. O investidor, ele é um eterno insatisfeito. Ele é um eterno arrependido. Ele se arrepende porque ele entrou pouco na bolsa e a bolsa subiu demais. Ele se arrepende porque ele entrou muito na bolsa e a bolsa caiu. Ele está sempre insatisfeito. Ele se arrepende porque colocou num fundo e o fundo deu só 1,2 no mês e o outro fundo deu 1,3. Então, ele devia ter colocado no outro. Então, assim, ele vai sempre ser um arrependido. E o meu trabalho, ele passa muito pela questão financeira, obviamente, mas eu digo que ele passa mais pela questão psicológica. É segurar o psicológico do investidor. Imagina o meu trabalho na época da pandemia, onde a gente assistiu a bolsa cair 50% do momento em que ela estava. Ela estava a 120 pontos, ela desceu lá para 63 mil pontos. É muita coisa, ela perdeu muito valor. Então, foi um momento tenso, só que eu tive a grande alegria de ter o meu recorde de conquista de clientes, de novos clientes, ali em março, abril e maio da pandemia. Por quê? De 21 ou de 20? De 20. De 20? No olho do furacão. No olho do furacão. Por quê? Porque eu nunca deixei de responder nenhum cliente. Eu nunca me escondi de cliente. E aí eu estou falando, lá na época, eu estou falando de sábado à noite, de domingo à tarde, de segunda de madrugada. Eu literalmente passei 2, 3 dias sem dormir mesmo. Porque quer queira ou quer não, o meu dinheiro também estava no mercado financeiro e o dinheiro dos meus clientes estava no mercado financeiro. Mas eu, em momento algum, me escondi de cliente. E ser assessor é isso. Assim. Porque na hora que está subindo, como a bolsa está subindo agora, nesse momento, hoje, dia 27 de agosto, está subindo. Quando esse episódio for para o ar, eu não sei como é que estará a bolsa, mas ela está subindo. Eu não preciso nem falar muito com os clientes estão satisfeitos, eles estão ótimos. Os caras te amam naturalmente, ele entra lá no app, vê subindo 14% nos últimos 6 meses, ele te ama, né? Exatamente. Agora, quando cai, eu sou um idiota, eu devia ter avisado antes que ia cair.
como se eu soubesse. A gente não sabe o que vai acontecer. Claro, existem análises, existem tendências que a gente sempre segue, mas é um trabalho mais psicológico do que matemático, viu, Marcos? Eu diria isso. Né? E tem a questão, né? Quando o cliente ele não busca informação, tem uns estudos aí, principalmente o pessoal do day trade, que tem uma galera que meio que vicia em perder, né? O cara, ele sente uma adrenalina ali quando ele perde 9 vezes, ganha uma, essa uma que ele ganha, ele ganha de caneca e perde de balde, né? E aí, quando ele ganha, ele cria uma energia para continuar fazendo essa aposta, então o jogo está todo aqui mesmo, né? E aí vai mais uma dica de livro, cara. Se a gente ficar aqui 2 horas, vai dar minha biblioteca, que é o Rápido e Devagar. O Rápido e Devagar é um livro escrito por um psicólogo que ganhou um Nobel de Economia. Para você ter uma noção da abrangência desse livro. E ele fala sobre isso. São vieses comportamentais. O ser humano, ele não tem problema com o risco. Ele toma risco. Ele tem problema com a perda. E aí, o que acontece na prática? Você compra 5 ações. 2 subiram 5%. Sabe o que o ser humano faz, no geral, o investidor? Ele vende essas 2. As outras que caíram, ele segura. Não, isso vai voltar um dia. Isso vai voltar. E ele passa a ser um torcedor da Bolsa de Valores. Tô mentindo? Eu tô cheio de IRB até hoje. Eu tô mentindo? Isso é viés comportamental, isso é do ser humano, não é do Marcos, isso é do ser humano. Ele é avesso à perda, ele quer abraçar com aquilo ali, e o prejuízo que era 10 hoje se torna 20 amanhã, 25 depois, 30 e cada vez maior, mas ele não larga aquilo ali, porque ele não quer ter a sensação de vender no prejuízo. E a carteira do cliente passa a ser uma coleção de ativos em prejuízo. Eu tenho lá, um do lado do outro, lá, Fleury, Bradesco e IRB. Eu não sei há quanto tempo que eu tenho. Quando eu olho, eu falo, gente do céu, não vai subir esse negócio aí, velho? Ah, subiu a bolsa, daí eu vou lá direto, tem uma planilhinha que você bate, ela atualiza direto, né? Ela atualiza, eu olho, daí tem o preço de compra daquele dia, o preço médio e o preço de mercado. Eu olho e falo, não dá. E aí continua lá. Tem umas lá que estão há 1 ano e meio comigo já, são minhas companheiras. Poderia até ter feito um bolo para elas já. É uma coleção de derrotas ali. E é preciso estopar o processo. Claro, eu não estou falando toda e qualquer ação que você estiver perdendo, venda já. Não é isso. Não tem nenhuma orientação de investimento. Isso é importante que eu fale. Não tem nenhuma orientação. Mas é preciso entender, quando eu entrei nessa ação, por que eu entrei? Faz sentido eu manter essa ação? É preciso entender para cada uma delas, para você não cair nesse viés comportamental. Eu não abraço a perda. Porque tem um outro detalhe emocional aí, que é o chopp no sábado à noite. O chopp do sábado à noite ele é muito perigoso, sabe por quê? Porque quando você senta na mesa e tem alguém que está ganhando com alguma ação, você se sente muito mal. Caramba, eu não posso comentar da minha que eu estou perdendo. Eu tenho que arrumar uma ação que esteja ganhando para eu poder comentar no sábado que vem. E é isso. As pessoas vão se arrastando nesse processo para tentar ver se volta aquilo ali, ao invés de falar, cara, vendi a ação, parti para outra e vamos em frente. Isso daí serviu para mim, viu? A carapuça, ó, a carapuça serviu grandemente. E falando um pouco de investimento, né? A gente está falando um pouco no perfil, essa coisa do perder e ganhar. Quem não trabalha fundamentado, você acaba vendendo na hora errada e comprando na hora errada, né? Porque quando alguém te fala, essa ação está subindo muito, você já tinha que ter comprado há 1 semana, né? E está na hora de vender, você já deveria ter vendido há 1 semana. Tem muita desinformação, né, nessa segmentação, principalmente quando você fala em bolsa? Tem, com certeza tem. Sabe qual é a maior desinformação? São os jornais. O jornal ele traz um ruído para o mercado muito relevante, porque o investidor ele trabalha de acordo com o jornal. O jornal fala que o governo X, e aqui eu não vou falar de nenhum governo, o governo X falou isso, e pode ser muito ruim para tal empresa. E aí o investidor lê aquela notícia e pensa, bom, então eu não vou comprar essa ação vai ficar muito ruim. Mas, quando eu olho para os fundamentos da empresa,
e aí eu estou falando de excluir esse ruído jornalístico, nós estamos falando de uma empresa que pode ser que dê um lucro bem grande, e a gente vai para cima e compra a empresa, por exemplo. Então, o ponto é esse. O investidor precisa entender que existe o ruído jornalista. Eu sempre falo com os meus clientes assim, jornalista faz jornal, analista faz análise. Você quer entender para onde que vai a ação? Vai atrás da informação do analista, da sua corretora, seja da XP ou de qualquer outra. Vai atrás do analista, não vai atrás da informação que um jornalista está te passando. Porque primeiro ela está atrasada, a gente vê isso claramente. Hoje eu comuniquei algumas coisas para os clientes que eu tinha comentado lá no dia 26 de junho. Falei, olha, eu levantei essa bola no dia 26 de junho, alertei para isso e deu conforme a gente esperava. Entendeu? Mas por quê? Porque eu vou em cima dos analistas, não do jornalista. Sem querer, assim, não tem nada contra jornalista, é só porque cada um faz o seu trabalho. O jornalista faz o jornal, o analista faz a análise. E qual que é o teu critério quando você olha, a pessoa que está vendo a gente aqui está falando assim, eu quero começar a investir na Bolsa de Valores, qual que é o teu critério para ser comprador de uma empresa? O que você olha ali? É atividade, são números futuros, é patrimônio, o que você olha? Vamos lá. Antes da pessoa falar assim, eu quero ser investidor da Bolsa de Valores, ele precisa entender primeiro como estão as finanças dele. Porque se ele está colocando o dinheiro da vida dele na Bolsa de Valores, está tudo errado. Então ele vai ter que, e eu como planejador financeiro não posso deixar passar essa informação. Assim, ele precisa de ter, primeiramente, uma reserva de emergência, alocada em um ativo seguro, de liquidez, onde ele possa, quebrou um carro e ele precisa resgatar um dinheiro, ele vai lá na reserva de emergência dele. Feito todo o dever de casa, primeiramente, toda a base financeira dele, entrar na Bolsa, você tem vários perfis. Não, eu quero entrar na Bolsa para receber dividendos. Você vai comprar empresas que têm histórico de bons dividendos, têm histórico de geração de caixa, previsibilidade no pagamento de dividendos. Esse é um ponto. Outro ponto, não, eu quero entrar na Bolsa para comprar e vender diariamente, que é o chamado trade. Eu quero tradear. Ok, então aí já é um outro perfil de empresa. São gráficos que são mais voláteis, você pega movimentos muito fortes durante o dia, tanto para cima quanto para baixo. Então, é importante definir qual é o perfil que o investidor quer assumir. Ou não, eu não quero, não me importo com empresa de dividendos, também não quero tradear, mas eu quero comprar uma empresa e deixá-la evoluir nos próximos anos aí, obviamente sempre acompanhando-se o fundamento da empresa, e aí fundamento é o quê? A geração de caixa, o EBITDA da empresa, o lucro da empresa, o histórico de governança da empresa. Se isso está sólido durante o período que você está com a ação na mão, continua com essa ação na mão. Perfeito. Aí você falou palavras de dicionário que agora vamos ter que traduzi-las. Primeira é, o que é o EBITDA da empresa? Ok. O EBITDA da empresa são os ganhos antes de pagar os juros da empresa, antes de pagar os custos da empresa. Os juros não, os custos da empresa. Seria uma espécie de lucro bruto? É como se fosse um lucro bruto. Em inglês é Earned Before Interest and Taxes, em Depreciation e Amortizations, alguma coisa assim. Você, na verdade, precisa ver qual é o faturamento da empresa, ele vai pagar ali as taxas, os impostos, depreciação dos seus ativos, amortização de ativos, e vai sobrar uma linha ali. O EBITDA é exatamente essa linha antes de pagar essas taxas. Perfeito. O que são, eu gosto dessa palavra, hein? Dividendos, porque dividendos eu imagino que tem a ver com dívida, né? A pessoa que nunca falou disso. Dividendos, está devendo para quem? O que são dividendos? Dividendos. Você tem uma empresa que gera caixa. Eu vou pegar um exemplo de uma empresa do setor elétrico. Ela gera muito caixa. Basta ver, na pandemia ninguém deixou de apagar e acender as luzes. O serviço continuou sendo prestado. Então, ela vai gerando caixa. Você, como sócio da empresa, porque você tem ações da empresa, você tem direito a receber parte do lucro da empresa. E isso é o que vem como dividendos para você, isento de imposto de renda, inclusive.
Perfeito. Isento de imposto de renda. Isso aí é o que a gente mais gosta, porque daí agora eu posso ir. Eu aprendi com o tempo, nas minhas experiências com Bolsa de Valores, algumas cositas que, óbvio, que não passa nem perto do que o senhor sabe, afinal de contas, o senhor está entre 9 mil brasileiros numa população de 200 milhões de pessoas, então eu tenho que explorar, aproveitar esse momento. Fundos imobiliários. Acho legal a gente falar também para o pessoal que está acompanhando aqui o que são fundos imobiliários, e aí fica à vontade para falar da forma mais técnica ou não, porque se for técnico eu vou perguntar o pontinho que ficar para não gerar dúvida. O que são fundos imobiliários? O que são fundos imobiliários? Vamos imaginar algum edifício comercial ali na Faria Lima, o centro nervoso financeiro do país. Então, quando você olha para aquele edifício comercial ali, cheio de salas comerciais, alguém é dono daquele edifício, obviamente. Seja uma pessoa física, por exemplo, ou um fundo imobiliário, que é o que acontece muito. Um fundo imobiliário é um capital, uma CNPJ que toma conta daquele prédio ali. Tá? Então, todo e qualquer aluguel daquele prédio que é gerado é lucro para o fundo imobiliário. Se você tem uma cota daquele fundo imobiliário que é dono de um prédio da Faria Lima, você tem direito a receber parte do lucro que veio do pagamento desses aluguéis. Então, fundo imobiliário é basicamente isso. Você é sócio de um prédio na Faria Lima, de um shopping, tem muitos shoppings que são administrados por fundos imobiliários, de um ativo logístico. O que é um ativo logístico? É um galpão que serve como um centro de distribuição para alguma varejista, por exemplo. Então, você pode ser sócio daquele ali através de um fundo imobiliário também. E tem também os fundos imobiliários que a gente chama de papel, que são fundos imobiliários que administram dívidas ali. Vamos falar um pouco, então, qual que é a diferença do fundo imobiliário de papel e o fundo imobiliário de tijolo? Perfeito. O de tijolo é isso. É um prédio, é um galpão logístico, é um hospital, é um shopping. Um fundo de papel é o fundo que ele não tem um imóvel. Ele só tem títulos de dívida. Ele tem papéis de dívida ali e ele é remunerado por aquele papel que ele comprou, no qual ele está recebendo juros por ter comprado aquele papel ali. Alguém emitiu aquela dívida, ele está recebendo isso de volta e devolvendo para os cotistas. E ele é menos seguro do que o fundo de tijolo, né? Porque o fundo de tijolo... Depende do momento. Depende do momento? Depende do momento, assim. Isso é uma discussão também muito grande. A gente pode invadir isso daí, fica uma discussão bem longa. Mas depende do momento, né? Vamos lá. Fundo de tijolos, fundo de lajes comerciais na pandemia. A gente teve uma vacância gigantesca. Quem que estava pagando aluguel? Foi todo mundo para home office. Entendeu? Então, depende do momento da economia. Não existe a bala de prata, tá? Não existe, tem que ser este é o melhor. Não existe isso. Por isso que quando a gente olha para uma carteira, a gente sempre vai diversificar ali dentro. Vai colocar um fundo de papel, um fundo de tijolo, um fundo de logística. Eu tenho para mim, por isso que eu te falei de mais segurança, porque o fundo de tijolo, se você pegar ele numa análise lá menor que 1, na teoria o fundo vale, ele tem uma ação, custa 90 centavos, mas o prédio vale 100. Então, se vender o prédio, eu vou receber meus 90 centavos. Então, na minha cabeça, ele é mais seguro por você ter ali, desde que você compre ele, obviamente, com menos do que ele vale, que é por isso que vem aquela história da análise que você falou. Então, eu falei na questão da segurança mais voltado para isso, porque o papel ele tem dívida, a rentabilidade chega a ser maior, tende a ser maior do que um fundo de tijolo, mas ele não tem uma segurança de um imóvel propriamente dito, né? O papel já é algo mais agressivo. O fundo de tijolo, para mim, ele não é o conselho do tio que te manda comprar o terreno, mas ele não é o fundo de papel, né? Ele fica no meio. O fundo de tijolo, eu acho que ele pega um pouco dos dois, né? Eu entendo a sua preocupação e ela é válida. Obviamente que a gente pode ter papel podre assim, dentro do fundo ali. O cara comprou uma dívida e que ninguém vai pagar, né?
Claro, existe uma diligência muito grande na compra desses papéis. É óbvio que pode escapar uma coisa ou outra, claro que pode escapar. Assim como pode escapar um prédio ruim também, que achava-se que seria bom. Mas olha, o nível de sofisticação no Brasil chegou a tal ponto de que isso é mitigado de uma maneira muito produtiva para os investidores, tá? Hoje, sim, num passado não tão distante, a gente tinha um risco maior, claro, mas o mercado evoluiu muito e a gente tem ferramentas de diligência muito mais apuradas para isso. Perfeito. E para uma carteira previdenciária, você gosta do fundo imobiliário? É algo que te chama a atenção? Você acha que quem está pensando... Eu já fiz uma reserva de emergência, coloquei ali 6 meses de quanto custa a minha vida guardadinho ali num CDB de alta liquidez que eu consigo de um dia para o outro resgatar. O fundo imobiliário é um passo, de certa forma, apesar de estar posicionado na Bolsa, semi-conservador, algo nesse sentido? O fundo imobiliário, na verdade, ele é uma parte de uma carteira previdenciada, com certeza. Uma carteira previdenciária, com certeza absoluta. Mas, mais uma vez, não existe a bala de prata. É preciso colocar ali dentro outros mecanismos também, como um título do Tesouro, que te paga semestralmente um valor, né? O próprio fundo imobiliário, ações pagadoras de dividendos, por que não? Você tem várias formas de gerar renda dentro do mercado financeiro que, óbvio, é preciso analisar o perfil do investidor, a idade do investidor, o propósito do investidor, por que ele está fazendo aquilo ali, né? Eu sempre gosto de usar essa expressão, não existe a bala de prata. O que existe é várias ferramentas que, quando conjugadas, você pode ter um resultado bastante interessante. Falando em linha do tempo, as pessoas mais jovens, elas naturalmente são um pouco mais atrevidas. E nesse mundo de investimento, faz sentido também que elas tomem mais risco, né? Obviamente que quanto maior a possibilidade de ganho, maior costuma ser o seu risco. É um perfil, esse pessoal que está vindo agora ali, que tem a idade do diretor ali, 25, 28 anos, é um perfil que você já está atendendo ou a tua carteira já é um pessoal um pouco mais velho? Olha, Marcão, de uma maneira geral, eu atendo um pessoal um pouco mais velho mesmo. Até pelo tempo de mercado que eu tenho hoje, eu tenho um limite mínimo de carteira a ser atendida. Só que a gente tem assessores dentro do escritório que atende essa galera mais jovem. Mas de uma maneira geral, e aí mais uma vez sobre mentalidade, o que eu tenho visto nos jovens é assim, eu sou conservador, não, eu não gosto de perder dinheiro. E eu sinto que isso vem muito dos pais, tá? Você não coloca dinheiro em bolsa, porque isso é uma roleta russa, isso pode dar errado, isso é um cassino, não faz isso. Eu já ouvi isso de garotos jovens dentro do escritório. Os outros assessores que atendem essas carteiras menores me relatam isso, e eu já participei de algumas reuniões assim com clientes que são jovens, teria a possibilidade de arriscar um pouco mais, mas preferem se manter no conservadorismo, mais uma vez, por causa da mentalidade do brasileiro. Se eu olho para o mercado americano, e eu acompanho isso muito de perto, todas as vezes que eu vejo alguma discussão no mercado americano de investidor com assessor, é sempre assim, você tem que investir tanto nessa ação, tanto naquela outra ação, quanto naquela outra ação, e pôr um pouco aqui nos títulos do governo americano. A ação está sempre lá. Você leu meus pensamentos, porque a minha próxima pergunta era essa. Eu estou olhando aqui, os Estados Unidos tem 333 milhões de habitantes. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Número de americanos na Bolsa, 145 milhões. Quase a metade do país, da população de 333, 145 milhões. No Brasil, 215 milhões de habitantes, cerca de 20 milhões, 19 milhões e 400 mil brasileiros na Bolsa. Mas desses 19 milhões que está listando aqui, você deve ter muita gente ali que entrou, principalmente na pandemia, quando se difundiu demais, mas atuantes na Bolsa, na minha ótica, não tem mais do que 5 milhões de brasileiros, né, Rodrigo? Olha, é interessante isso, mais uma vez, sobre mentalidade. Quando a Bolsa está subindo, como a gente está vendo agora no dia 27 de agosto, muitos clientes falam assim, poxa, eu estou vendo a Bolsa subir, acho que eu queria entrar.
E o que eu falo é, caramba, será que é a hora? Será que a gente está subindo para caramba e só porque você está subindo é que você quer entrar? Por que você não entrou lá atrás quando ela estava esquecida? Barata. Ninguém queria. A brincadeira que eu faço para ser mais exato é assim, e mais uma vez sem viés político aqui. Se a picanha custa R$70 o quilo, e você chega no açougue agora, e o cara está fazendo uma promoção de picanha premium, R$40 o quilo, o que você vai fazer? Me dá 5 que eu vou congelar lá em casa e vou guardar para os próximos churrascos dos próximos meses. Por que a gente não faz isso com as ações? Quando as ações estão baratas. E que o Jornal Nacional fala lá assim, a ação caiu 20%, 30% nos últimos 6 meses. Talvez seja o melhor momento para comprar. Ou não também, pode ser que ela caia mais. Isso também não é um ponto fechado. Mas o que a gente vê é isso. Quando a bolsa sobe, chama a atenção, todo mundo quer entrar. Quando ela cai, todo mundo quer sair, isso daqui não é para mim. Por que não inverter essa lógica? Né? Comprar. A pandemia levou a bolsa a 63 mil pontos. Se a gente tivesse comprado bolsa a 63 mil pontos, hoje estaríamos com 137 mil pontos. Né? Ou seja, as oportunidades elas sempre vão acontecer. A questão é, eu preciso de ter a coragem de quebrar o paradigma que eu trago dos meus pais, da cultura que eu trago, da mentalidade errada. Um dos grandes negócios da vida, se não o maior, é você comprar de quem precisa vender e vender para quem precisa comprar, né? Então, os movimentos da Bolsa tem essa questão, né? Quando você falou, na pandemia a Bolsa caiu demais, eu vou te falar que eu comprei muito. Então, assim, quando eu reclamo que estou perdendo, aí eu dei nome ao IRB, ao Bradesco e ao Fleury, na verdade, eu estou ganhando menos, porque grande parte deles eu comprei com o rendimento que eu tive e para mim foi, apesar do péssimo momento do mundo, falando em crise de saúde, financeiramente falando, para mim foi bem, bem interessante as operações que eu consegui fazer. Rodrigo, eu passei aqui para o diretor, primeiro o teu Instagram, né? E ele colocou aqui, depois vai colocar abaixo do link da nossa conversa. Primeiro falando do teu Instagram ali, o rodrigoborges.cfp. Quem te seguir lá no Instagram, no seu Instagram, vai encontrar o quê? Do que você fala lá? Eu, de verdade, eu tenho me tornado um pouco menos ativo no Instagram, mas eu preciso voltar a estar ativo ali. Eu gosto muito de colocar essas questões do mercado financeiro, assim. Eu gosto muito de contrastar o que a notícia falou, estamos virando isso ou aquilo, e o que, na verdade, o mercado nos trouxe de informação. Todas as vezes que eu vejo assim, as notícias de que é uma catástrofe, e que é isso, e que é aquilo, e que o país vai acabar, independente de qualquer viés político, não estou falando de política aqui, eu sempre gosto de guardar este momento para depois ali na frente olhar e falar, será que a gente virou isso realmente que ia virar? Não foi, então não é bem assim. Então, sempre eu gosto de colocar dessa maneira, gosto de colocar algumas informações que são relevantes para o investidor na tomada de decisão, né? Alguma análise que eu julgue ser bastante completa para ajudar a tomada de decisão. Eu não estou ali para definir o que o cliente vai comprar. Não, você vai comprar isso e aquilo. Eu estou para ajudar o cliente. Nós vamos trocar ideia, até porque cada cliente vai ter o seu perfil, vai ter o seu objetivo. Não existe... A frase que eu uso com todos os clientes é: não existe certo, não existe errado, existe um perfil a ser respeitado e ponto. Perfeito. E no Instagram, Alvo Investimentos. Quem segue por lá é mais ativo ou também é mais tranquilo? Lá é bem mais ativo, é o Instagram da empresa, tem sempre alguma dica interessante ali, divulgação de eventos. A gente vai ter agora o nosso evento da XP em São Paulo, que é o maior evento de investimentos no mundo hoje, reúne lá, deve reunir agora nessa próxima edição 40, 50 mil pessoas. Então lá na Alvo tem muito disso. Explicações mais básicas, o que é uma previdência privada, o que é um fundo imobiliário, o que é um título do governo, o que é um fundo de investimento, enfim. Perfeito. Eu pedi agora aqui nos bastidores, enquanto você terminar essa explanação, para o diretor subir, que o diretor é mais jovem, né? Então ele tem leituras diferentes da minha, já tenho certeza que
gosta muito de apostas, aqueles mercados que Tigrinho. jogo do tigrinho. O diretor é um viciado, não queria colocar essas palavras. Eu estou brincando, né, gente? O diretor não faz isso, ele é um bom menino. Diretor, tem uma pergunta sobre a Bolsa aí, sem a minha ótica viciada de investidor ali contido que sou, já pensando na minha aposentadoria. Já estou com 44, diretor, trabalhando desde os 11 anos, então daqui a pouco é hora de se aposentar. O senhor já está pensando em construções, né? Vamos falar de Bolsa, uma pergunta para o Rodrigo aí para a gente fazer o encerramento e agradecer a aula. Sempre muito bom conversar com o Rodrigo. Perfeito, Marcão. Vamos nessa. Então, Rodrigo, para a gente fechar, vamos então no tema sugerido pelo Marcão, né? E aí acho que bem nessa linha até do que você falou, do medo de perder. Isso é uma coisa que, querendo ou não, né? Você está investindo, são riscos que você assume, né? Mas aí são riscos, como você também estava falando. Acho que a tua resposta dá muito esse indicativo de serem riscos calculados, né? Você estava falando, tem muito de comportamento ali, do que é mais provável, do que é menos provável para que isso aconteça. Então, a pessoa que está querendo começar a investir, tem algum comportamento, alguma prática, algum investimento que é mais seguro ou não deve necessariamente começar por um investimento mais seguro? Pode começar pelo investimento mais arriscado? Quem está começando, Rodrigo? Legal. O que é melhor de fazer? Eu já respondo essa pergunta, mas nós falamos de tigrinho, eu queria só abrir um parênteses. Quando o Marcos trouxe o número de pessoas que investem na Bolsa, e aí depois, se você quiser puxar aí, Marcos, pode puxar. Você sabia que no Brasil hoje tem mais gente gastando dinheiro no tigrinho do que colocando dinheiro na Bolsa? Dúvida zero disso. Não, isso é um dado que saiu recentemente. Tem mais gente perdendo dinheiro no tigrinho do que tentando investir na Bolsa. É absurdo isso, é um absurdo, né? Mas, bom, Brunão, qual que é o principal investimento que o investidor tem que fazer no início de tudo? Primeiro, estudar. Ele precisa estudar. Nossa, Rodrigo, mas eu vou me tornar um CFP, eu vou me tornar um profissional? Não. Você vai simplesmente se familiarizar com o mercado. O que tem no mercado? Tem fundo imobiliário, tem fundo de investimento. Para que serve cada uma das coisas? Por quê? Porque quando você procurar um assessor de investimentos, um consultor, você tem um conhecimento básico, e não estou falando aprofundado, não, mas básico, do que são os produtos que temos no mercado. Tá? Mas, antes de investir e estudar sobre investimentos, é necessário criar uma cultura de finanças pessoais básicas, assim, ó. Quais são as minhas reservas de emergência? E aí eu estou falando para qualquer um que tenha algum recurso entrando mensalmente. É preciso o brasileiro entender isso. Você precisa ter reserva de emergência. E como calcular isso? É muito rápido. Quanto custa o meu mês? Poxa, para eu viver durante o meu mês, ele custa, eu vou chutar um valor para facilitar a nossa conta, ele custa R$1.000 no mês. R$1.000 eu pago transporte, pago alimentação, enfim. Eu sei que é um valor baixo, mas é só para facilitar a conta. Caramba, você tem que ter pelo menos R$6.000 guardado num investimento seguro e de liquidez rápida, que você possa pegar rápido nesse recurso. Porque é isso que vai te dar a tranquilidade para que os próximos R$200, R$300 que entrem na sua mão, você fale assim, poxa, talvez dê para eu arriscar um pouco na bolsa, tentar comprar uma ação para ver se eu recebo algum dividendo. E é por aí mesmo, tá? Eu estou falando de valores de R$200, R$300, R$400. Eu sempre falo assim, você não precisa ser grande para começar, mas você precisa começar para ficar grande. Perfeito. Perfeito, diretor. Rodrigo, só podemos te agradecer pelo seu tempo, pela sua generosidade, por compartilhar um pouco da sua história. Fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Poxa, eu que agradeço o convite mais uma vez, Marcão. Um prazer enorme falar com você. Você também, Bruno, te conhecendo hoje aí. Foi muito legal o bate-papo. E portas abertas para novos convites. Aguardo ansiosamente por novos convites. Perfeito. Esse foi o Rodrigo Borges. Esse episódio dirigido mais uma vez por Bruno Brigato e apresentado por mim, Marcos de Oliveira. Esse é o Você Empresário. Curte, compartilha, leva para o amigo. Se puder ajudar, né, Bruno?
deixar um joinha e a gente vai trocando conhecimento. Mais uma vez, muita gratidão por parte aí da disponibilidade do Rodrigo. Você, empresário, mais uma vez, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Fiquem com Deus.